Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos então realizar o nosso encontro da noite de hoje, nossos estudos. Vamos então iniciar com uma leitura. Não diga jamais que é pobre. Essa já saiu, né? A pobreza não é a falta de dinheiro. A pobreza verdadeira é a falta de compreensão. Todo aquele que compreende a vida, que sabe dizer uma palavra de conforto, que sabe estender a mão compassiva ao que sofre, que sabe distribuir alegria e otimismo é rico, imensamente rico de bondade. Por mais que você a distribua por milhares de pessoas. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos então levar nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus e rogando a Ele que possa nos assistir nessa noite com a sua permissão, que nosso Pai Francisco esteja conosco e que os benfeitores amigos, nossos mentores, nos inspirem e que possamos ser auxiliados com esses estudos que vamos começar, que possamos aprender com os amigos espirituais, esses estudos bíblicos que são muito importantes para todos nós, e rogamos humildemente que nos inspire para que a gente possa ter um bom estudo, um ótimo entendimento do conteúdo a ser estudado. Te pedimos, Senhor, um ambiente de paz, de luz, de proteção aqui dentro, e que possa se externar ao bairro, aos vizinhos, a todos aqueles que estão acompanhando pela internet, aqueles que não puderam estar conosco, que estão enfermos, que possam os benfeitores ajudar, auxiliar a todos. E assim, Senhor, damos início então com as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Então vamos então começar os nossos estudos da noite. Vamos então começar com os nossos estudos. Agora esse primeiro estudo que a gente vai fazer, nosso objetivo, nós vamos fazer um estudo bíblico, né? Como foi anunciado, à luz da doutrina espírita. E hoje, nesse primeiro encontro, então a gente vai fazer uma introdução, né? Uma introdução antes de adentrar diretamente na Bíblia, né? À luz da doutrina espírita, para nós conhecer, saber um pouco mais a importância desses estudos. Então a gente fez um estudo do livro O Consolador de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E lá tem perguntas e respostas que o grupo do Chico Xavier, a Casa Espírita, na época que eles começaram, eles tinham muitas dúvidas. E aí fizeram vários questionamentos a Emmanuel e ele ficou pronto a responder aos questionamentos, né, esclarecer a todos enquanto as dúvidas que eles tinham. Principalmente naquela época que estava recém começando, né, no início do século XX ali, né? Então eles tinham muitas dificuldades. Aí, Emmanuel, então eles lançaram esse livro depois, como o livro O Consolador. Então a gente retirou para essa introdução ao estudo bíblico, a gente tirou então desse livro O Consolador vários questionamentos que fizeram a Emmanuel a questão da Bíblia. E principalmente se atendo mais aqui ao Velho Testamento, que vai ser a nossa proposta inicial, né? Nós estudar o Velho Testamento, então a gente pegou e trouxe essas questões que estão lá nesse livro Consolador. Então tem uma primeira questão, ó, questão 260 do livro O Consolador, que o grupo do Chico pergunta a Emmanuel: em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Então é bom a gente entender a pergunta, né? Em face da ciência e da filosofia, como interpretar então a religião nas atividades das nossas vidas? Então essa é a primeira pergunta. Vamos ver a resposta?
Pode ler para nós a resposta, por favor? Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações sempre são o amor. Nas expressões mais sublimes, enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio. A religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam da sabedoria e a segunda personifica o amor. As duas asas divinas com quem a alma humana penetrará um dia nos portos sagrados da espiritualidade. Então, uma resposta bem, bem completa. O que ele quer dizer aí na resposta? Eu acho que mais a religião está voltada mais para as questões de acolhimento, né? De pensar no próximo, eu acho. E as outras eu acho que seria um método de convivência em sociedade, né? Filosofia, né? Mais para esse lado, né? Ali diz a religião é o sentimento divino, né? Cujas exteriorizações são sempre o amor. Então a religião vai ser a religião é que nos liga a Deus, né? Nos liga a Deus. Então a importância da religião em nossas vidas, né? E ali diz nas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes, né? E aí então a ciência e a filosofia operam o trabalho, né, da experimentação e do raciocínio. Então a ciência e a filosofia é mais a questão do intelecto, né, do pensar, né, do agir ali. E aí então entra mais ali o raciocínio. E a religião vai edificar e iluminar os sentimentos. Então é ela que nos ilumina, que nos desperta aquela vontade de chegarmos até Deus, né, de fazer toda essa caminhada, trilhando, praticando as virtudes. E claro que é muito importante que a ciência e a filosofia, porque a doutrina espírita é um tríplice aspecto que a gente já estudou, né? É os três aspectos, ciência, filosofia e religião. Então as três andam juntos na doutrina espírita. Não tem como separar um do outro. É tudo interligado. Porque filosofia é a arte de estudar, de pensar, né? E é importante isso para nós entender a religião, né? E as primeiras, elas se irmanam na sabedoria. As primeiras, né? A ciência, a filosofia. Então, a arte do saber, né? Sabedoria. E a segunda personifica, então, o amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então aqui Emmanuel dá duas asas, duas asas divinas. A primeira a sabedoria e a segunda o amor. Então as duas asas importantes vai ser fundamentais para nós então penetrarmos um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então a gente vai ter que ter as duas asas. Se eu tiver, por exemplo, só a filosofia, o intelecto ali, a ciência, e não tiver a outra asa que é o amor, eu vou ficar capenga, né? Eu não vou conseguir alçar voo. Então eu preciso ter esse equilíbrio, né? Para mim poder alçar o voo, eu preciso desses três aspectos juntando com essas duas asas, né? Entendido? Questão 262. Por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? Então aqui a pergunta, né, para nós entendermos. Então as profecias, né, os profetas que trouxe, né, que nós vamos estudar o Velho Testamento. Por que parece, então, muitos acham que foi dirigido especialmente para aquele povo de Israel, né? Muitos acham que foi, né? Só para o povo de Israel, daquela época lá, né? Vamos ler a resposta? Pode ler para nós, quer ler? Em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre sob a égide sacrossanta do Cristo. Viu? Então, em todos esses textos, as profecias sagradas ali na Bíblia, né?
Israel, então, na verdade, é um símbolo. É um símbolo que deve ser considerada a humanidade terrestre. Então, toda aquela história que aconteceu, que nós vamos ver ali no Velho Testamento, tudo aquilo que aconteceu, que são as nossas raízes, as nossas origens, que começa com o Pentateuco de Moisés, começa com o livro Gênesis, né? Que é a origem, né? A origem de tudo. Então, são as nossas origens, a nossa base. Então, começa toda aquela história daquele povo ali de Israel, né? E aí, então, muitos acham, mas foi só para aquele povo daquela época, né? É só para Israel, isso aí? Não. Então, é um símbolo aquilo todo. Né? Porque, na verdade, a história da humanidade terrestre, ali contada na Bíblia, começa ali, né? É ali que é a origem de tudo, ali que começa, né? A origem dos primeiros povos, ali que depois nós vamos ver no Gênesis, né? Então, é uma simbologia, né? Que mostra para nós, então, que não é só o povo de Israel, simboliza todos nós. Então, todos os ensinamentos que estão lá, todas as profecias, é para toda a humanidade. Sem exceção, não é exclusivo para aquele povo, entende? Isso aí é para o porvir também, né? Para o porvir. Porque quando fala lá no Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, lá fala também, Israel já trazendo essa ideia, quando fala o povo de Israel, e que a árvore até foi transplantada de lá para cá, para o Brasil, né? A árvore do Evangelho, então simbolizando que é esse símbolo para a humanidade. A árvore inicial estava lá no povo de Israel, né? E agora ela foi transportada, por exemplo, para o Brasil. Mas isso é para toda a humanidade, esses exemplos, aquelas histórias, servem para todos nós, né? E sob a égide sacrossanta do Cristo. Né? Então o Cristo sempre foi o mentor de tudo ali, né? Por mais que foi escrito ali, uns dizem que foi escrito por Moisés, né? E a gente sabe que Moisés era um médium e recebia então essas orientações do próprio Cristo, muito provável, ou então de um representante do Cristo, né? Que trazia as informações para Moisés conduzir aquele povo lá naquele início. O Denis fez uma pergunta aqui: como surgiram os outros povos? Uma boa noite então ao Denis, obrigado pela participação. Então, essa origem dos povos, nós vamos ver ao longo do estudo. Nós vamos ver que lá na Bíblia, então começou lá em Israel, e havia então o povo hebreu e o povo egípcio, né? Eram os dois que tinham ali, que começou ali a história, né? E aí então dali, daquela trajetória toda que nós vamos narrar, que vai ser contada no livro, no Pentateuco de Moisés, né? Aí depois vai falar ali no livro Êxodo, né, que é o segundo, toda essa trajetória ali do povo, do povo hebreu, que era escravo dos egípcios, né? Então toda essa libertação desse povo para, né, não ficar mais escravo, ficar nas garras dos egípcios, né? Dos egípcios, né? Então a gente vai vendo que começa a história por ali, né? E aí depois o Gênesis, aí depois continua, né? E vai mostrando depois os outros povos, as outras gerações, né? Que vai estar ali aí Adão, né? Que a gente já estudou um pouco lá no livro de Gênesis de Kardec, na Gênesis de Kardec, falando que Adão não é só um homem, né? Daí isso aí nós vamos ver depois, tá? Não vamos adiantar o estudo agora, hoje é só uma introdução, tá? Então, tá? Só para demistificar assim a parte, então nós vamos ver essa história ali, como é que funcionou, né? Desses povos. Então, sempre pela égide sacrossanta do próprio Cristo, né? Que é o co-criador do planeta, né? Junto com outros espíritos superiores. Então, sempre foi tudo sob a supervisão dele, desde o início, né? Questão 263, né? Deve-se atribuir ao judaísmo missão especial em comparação com as demais ideias religiosas do tempo antigo? Então aqui outra pergunta importante. Ó. Então devemos atribuir especificamente ao judaísmo, né, que eles tiveram uma missão especial em comparação com as demais ideias religiosas do tempo antigo? Vamos ver a resposta. Entenderam?
Ali, ó, devemos atribuir, ou seja, a religião do judaísmo, né? Que o judaísmo foi originado de qual povo, de qual religião que se iniciou isso aí tudo. O judaísmo se deu origem do povo hebreu. Nós estávamos contando que eles eram escravos, né? Então toda essa origem do judaísmo tem origem nesse povo hebreu, né? Que já tem a ideia que Moisés liderou esse povo hebreu, né? Do jugo dos egípcios, né? Da escravidão. Então fizeram toda uma caminhada ali de libertação e teve sempre a liderança dele ali, né? E aí depois com o tempo, então no tempo do Cristo aí já foi, né, chamada religião judaica, né? Judaica. E aí que tem origem então desse povo hebreu, que já tinha a ideia de um Deus único, né? O povo hebreu já tinha essa ideia. Ao contrário dos egípcios, que eram vários deuses, né? E aí os egípcios não aceitavam essa tese do povo hebreu, ainda mais por vir de escravos, né? Um escravo chegar ali pro patrão e dizer, não, mas esse Deus, esse fulano, ciclano, isso aí não existe. Existe um Deus só, né? Então era um absurdo para os egípcios aceitar isso, né? E aí então foi toda essa luta, né? Que foi muito importante. Então isso tudo foi uma missão especial que eles tiveram, toda essa trajetória, em comparação com as demais ideias religiosas do tempo antigo. Então as outras ideias religiosas, né? Deram várias ideias, tinham, como diz, vários deuses, né? Do povo antigo tinha. E o povo hebreu que tinha essa tarefa do Deus único. Entenderam já a diferença? Então vamos ver a resposta. Pode ler, pastor Bruno. Embora as elevadas concepções religiosas que floresceram na Índia e no Egito e todos os grandes ideais de conhecimento da divindade que povoaram a antiga Ásia em todos os tempos, deve-se reconhecer no judaísmo a grande revelação de um Deus único, enquanto os cultos religiosos se perdiam na divisão e na multiplicidade. Somente o judaísmo foi bastante forte na energia e na unidade para cultivar o monoteísmo e estabelecer as bases da lei universalista, sob a luz da inspiração divina. Por esse motivo, não obstante os compromissos e os débitos penosos que parecem perpetuar os seus sofrimentos, através das gerações e das pátrias humanas no doloroso curso dos séculos, o povo de Israel deve merecer o respeito e o amor de todas as comunidades da terra, porque somente ele foi bastante grande e unido para guardar a ideia verdadeira de Deus, através dos martírios da escravidão e do deserto. Viu? Ficou bem explicadinho, né? E ali no início ele então fala, né, que embora as elevadas concepções religiosas que floresceram, então aqui ele menciona a Índia também, né? Que dizem até que a Índia é um dos povos mais antigos da humanidade, é a Índia, né? E lá que começou já as religiões, né? E vários tipos de coisas, né? Que partiram dali. E depois no Egito, a Índia e Egito. Né? E que a história da Bíblia, né? A gente indo direto à história da Bíblia, ele vai partir sempre ali, como a gente disse, né? Tinha um povo hebreu, né? Sob o jugo dos egípcios, né? E aí todo aquele trabalho, né? Aquela caminhada de libertação do jugo egípcio, né? É ali que começa a história na Bíblia. E aí havia então, de repente havia a história da Índia também, que não é mencionada, né? Sim. Mas muito provável, com certeza havia já a Índia também, né? Só que não foi mencionado ali. E quem quiser saber mais detalhes, o Denis que perguntou, leia o livro A Caminho da Luz de Emmanuel também. Que ali Emmanuel dá toda a trajetória da evolução humana. Desde os primórdios, desde o início ali da caminhada evolutiva dos povos, ele dá toda a trajetória. Tá? Então dê uma lida lá, quem quiser, e olha lá os povos lá, os primeiros povos. Né? Então aqui fala que o judaísmo foi bastante forte, né, para levar adiante essa ideia do monoteísmo, né, de um Deus único. Né?
que aí sofreram bastante, como a gente vai ver depois nos estudos, né? Através das gerações e das pátrias, no doloroso curso dos séculos. Ó. Então o povo de Israel deve merecer o respeito e o amor de todas as comunidades da terra, porque somente ele foi bastante grande e unido para guardar a ideia verdadeira de Deus, através dos martírios da escravidão e do deserto. Questão 267. Qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? Então aqui eles entenderam, né? Qual a posição então do Velho Testamento? Nós vamos estudar o Velho Testamento agora inicialmente, né? A proposta é que a gente possa estudar, muito provável a gente vai dar continuidade, vai estudar o Pentateuco, né? Aí depois a gente vai ver o que nós vamos ver o que nós vamos estudar. A importância de estudar os livros de Moisés, né? Então, qual é que é a posição disso no quadro de valores para nós nos educarmos, né? Dentro de uma religiosidade humana, né? Quais seriam esses valores de educação? Vamos ver? Pode ler. No quadro de valores da educação religiosa, na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular ou como a fonte mata da revelação divina. Viu? Então aqui Emmanuel deixa bem claro, né? Porque isso aqui a gente trouxe porque é importante, ó, nós saber ter essa introdução através de Emmanuel, né? Porque muitos vão dizer, o que eles querem se bobeando lá, querem estudar Velho Testamento no Espiritismo? Porque muitos condenam, né? Muitos condenam, há preconceitos, né? Até com o Novo Testamento, tem gente que não, tem que estudar as obras de Kardec, né? Mas aqui então a importância de nós vermos aqui as nossas origens, né? De nós estudar, o próprio Kardec diz que a gente deve estudar, ele estudou e nos convida a estudar. E aqui Emmanuel diz, ó, para ver que não é bobagem. Então, no quadro de valores dessa educação religiosa, na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, né? Então, ó, aqui a Emmanuel já dá uma dica, né? O Velho Testamento é tudo simbologia, né? É cheio de símbolos ali que nós vamos ter que decifrar os símbolos. Não é uma historinha que nós vamos ler ali. Ah, mas que legal essa historinha, assim, é tudo uma simbologia que tem ali, né? Se nós não, ou seja, a gente não vai poder ler ao pé da letra, né? E daí ao pé da letra vai estar ali como está escrito e não, né? Não é aquilo ali, entendeu? E nós vamos ter que, então, à luz da doutrina espírita, vamos ter que trazer essas chaves para nós trazer esse, né, decodificar essa simbologia. E ainda diz aqui, ó, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, né? Então, o que seria o raciocínio comum, né? É aquela pessoa que não estuda, não tem muito conhecimento, aí vai ter dificuldade, né? Assim como nós aqui, nós vamos ter muita dificuldade, né? Porque não é um estudo assim, um estudo fácil de ser realizado. Até tu comentou antes ali, né? O livro ali do Champlin, né? Ele é bem complexo mesmo. Então a gente vai ter que ter muita ajuda da espiritualidade, né? Estudar bastante. E claro, aqui é importante nós já deixar claro que ninguém aqui é doutor, né, em teologia, nada, né? Nós somos humildes aprendizes, então porque isso é a ideia de um estudo, né? Então a gente está aqui para aprender. Ninguém está aqui para ensinar nada, né? Então a gente vai aprender como? Nós vamos aprender com as orientações das obras, né? Dos grandes estudiosos, que a gente até vai, cada um vai trazer uma parte ali, né? São missionários, né? Esse Champlin aí é um missionário, ele traz uma concepção, né? Um estudo a respeito ali da Bíblia, comentários, né? Aí tem outros comentaristas, tem obras espíritas, que tudo vai nos ajudar a nós ter um entendimento desse estudo, né? Então, ninguém está aqui para julgar ninguém, muito menos ser criticado, né?
Porque as interpretações bíblicas são inúmeras. Inúmeras. Cada um tem uma interpretação e a gente deve respeitar todas as interpretações. Né? Tem as interpretações as mais simples, né? E tem as já mais complexas. Né? Então tem vários graus de interpretações. Né? Então nós vamos dar o nosso melhor, fazer o melhor possível e, claro, e fazendo um estudo também que seja um estudo simples, né? Um estudo simples, nada de intelectualismo, para que as pessoas entendam a Bíblia, né? Para que elas conheçam a luz da doutrina espírita. A Bíblia que muita gente não conhece, né? Então um estudo simples, né? Para que todos tenham acesso, nada de coisas difíceis, de intelectualismo, a gente vai procurar decifrar, né? Entender o que esses mestres, né, esses missionários trazem as ideias deles e nós vamos procurar raciocinar a luz da doutrina espírita. Aquilo tudo que a gente já estudou nas obras básicas, né? Nas obras complementares, idôneas. Então vai nos ajudar bastante. E deve ser considerado como a pedra angular, ó. Novamente a pedra angular, né? Ou como a fonte máter da revelação divina. Então é dali que parte tudo, né? Do Antigo Testamento que vai partir, né? É o norte, é ali que começa tudo, são as raízes, né? Que começa ali, aí depois surge o tronco, né? E é a fonte máter, ó, da revelação de Deus. Veja a importância do Velho Testamento, né? Então o Velho Testamento é uma revelação divina. Não é uma revelação dos homens. Todos os profetas que estão ali, tudo Moisés, tudo são inspirados por Deus, né? Esses profetas têm algum mentor ali, um enviado do próprio Cristo, ou o Cristo que vai usar da mediunidade dele para trazer a palavra divina, né? Então já são espíritos já missionários, né? Que trouxeram esse profetismo. Alguma dúvida, alguma coisa? Tranquilo? Então, só para nós entender essa importância do Velho Testamento, né? Porque a gente vai querer estudar o Novo Testamento na sequência, né? Agora, terminando da Gênesis, a gente pode começar o Novo Testamento. Mas é necessário que a gente tenha a base do Velho Testamento. E vamos dizer assim que nós tendo uma base do Velho Testamento, o Novo Testamento depois vai ficar mais tranquilo. Vai ficar mais tranquilo. Porque uma coisa puxa a outra, entende? A gente vai entendendo aquele simbolismo, né? Acho que vai clareando. E o próprio Cristo, depois no Novo Testamento, ele traz muitas passagens do Velho Testamento. Porque o que eles tinham na época do Cristo? Qual é a religião que eles tinham? Eles tinham ali, era o judaísmo, né? Que nós estávamos vendo antes. E o que tinha o judaísmo? Então tinha o Pentateuco de Moisés, né? Que era o que eles usavam, a Torá, né? Que os judeus usam, que contém o Pentateuco de Moisés. Então Jesus menciona muitas vezes ali o Pentateuco de Moisés no Novo Testamento. Então a importância de nós estudar o Pentateuco, né? E os profetas também que haviam também depois de Moisés, surgiram outros profetas, né? Que foram vindo no lugar de Moisés. A Bíblia toda mostra ali, ó, depois que morre Moisés, alguém assume o lugar dele, né? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, quem assume o lugar de Moisés quando morre é Josué. Josué vai assumir o lugar dele, daí depois vem outro, daí vem Samuel, vem outros profetas e vai, entenderam? É uma sequência, que um vai assumindo o lugar do outro. Aí que está as interpretações da Bíblia que a gente comentou ali. Moisés fez uma comparação. Aí já esse que veio depois dele já fez outra. Depois daquele fez outra. Aí ele falou, vamos ter que... cada um tem a sua... Até chegar o Cristo, né? Até chegar o Cristo. Aí muitos eu só confio na Bíblia de Moisés. Esse aqui é... Tudo bem, mas pode confiar na outra? Pode na outra ou na outra? Tem várias. Ali, cada um, mas praticamente tudo é a mesma coisa. É tudo a revelação de Deus. Só muda os... Como é que é? O jeito, né? O jeito, exatamente. Só muda o jeito de interpretar ali.
A interpretação né? dali do que está escrito ali. Né? Eu entendo, tu entende de um jeito, eu entendo outro, entende do outro, mas no final mesmo dá tudo certinho. Tudo. Tem que todos chegar àquele consenso. Né? E a ideia dentro da doutrina espírita, estudo é isso, né? Cada um vai, eu entendi de outro jeito aquilo ali que está escrito, e vai trazer a ideia dele, todos vão ter que chegar na mesma ideia, né? Então essa é a ideia da filosofia dentro do espiritismo, né? É esse debate, essa troca de ideia até chegar no senso comum, né? Questão 270. Apesar de suas expressões tão humanas, Moisés veio ao mundo como missionário divino? Então a gente sabe que Moisés ali ele tinha aquela tarefa, a gente estava comentando, de conduzir aquele povo hebreu, né? Que estava preso ao jugo dos egípcios, né? Eram escravos. E aí então ele surgiu dentro do próprio, né? Ele era ali, convivia, era um egípcio ali também, né? E aí tem toda essa história, como é que ele foi parar ali, né? Que na verdade ele era hebreu, né? E aí deu aquela matança das crianças lá no Egito lá, e a irmã dele botou ele dentro de um cestinho botou dentro da água, né? E essa água conduziu ele até uma egípcia lá, que era a princesa, né? A princesa do Egito lá, e ele ficou então como filho da princesa. Né? E lá no Egito, e isso foi importante para Moisés, porque lá ele aprendeu muita coisa, né? Aprendeu muita coisa ali, né? E aí então isso tudo que ele aprendeu foi importante na liderança dele para conduzir aquele povo hebreu. Ele tinha bastante estudo, né? O povo hebreu era um povo camponês, né? Povo que não tinha cultura, assim, no sentido intelectual, né? E Moisés teve essa oportunidade, né? Então foi muito importante para ele trazer os ensinamentos, né? Conduzir o povo, tudo. Né? Então, e aqui a pergunta, né? Então, por que as expressões tão humanas, né? Porque então ele teve muitas leis, eram expressões humanas para o povo daquela época que era muito rebelde, né? Era muito rebelde aquele povo, né? Muito ignorante ainda. Então tinha leis bem humanas ainda para aquele povo, né? E aí então será que ele era um missionário de Deus? Moisés? Vamos ver. Examinando-se os seus atos enérgicos de homem, há a considerar as características da época em que se verificou a grande tarefa do missionário hebreu. Legítimo emissário do plano superior, para entregar ao mundo terrestre a grande e sublime mensagem da primeira revelação. Com expressões diversas, o grande enviado não poderia dar conta exata de suas preciosas obrigações em face da humanidade ignorante e materialista. Ele foi instruído, mas dentro da capacidade dele, né, de passar, né? Então ainda ele não, de certa maneira, foi um missionário, né? Mas de acordo com a época, né? Até porque ele, que nem a gente vê agora também, a gente não pode fugir muito, que às vezes é taxado de louco, né? E ele foi do jeito que ele conseguia, dando esses primeiros passos, né? E ele então, é claro, por causa daquela humanidade, como diz ali, que era muito ignorante e materialista, né? Então ele tinha que ser enérgico, ó. Atos enérgicos de homem para homens naquela época que eram homens bem ignorantes, né? Então ele tinha que ser meio rude também com eles, porque senão, se ele fosse ali mansinho com eles, que nem Jesus, eles iam passar por cima, né? Naquela época, né? E aí, tanto que depois Jesus voltou e não, também fizeram, né? Sim. Não passaram por cima, assim, literalmente, mas foram, né? O que era no Novo Testamento? O objetivo todo ali, a todos os momentos ali, eles faziam armando cilada para pegar ele, né? E se fosse na época de Moisés, eles já tinham atropelado de cara, nem dava papo, né? Não dava assunto, né? Então tinha que ser um homem enérgico, um homem bem
né, para aquela época rude, assim, também para aquele povo respeitar, né? No dito popular tinha que botar quente com eles, né? 880, né? Senão eles não respeitavam. Isso aí. Por isso que ele traduziu a Bíblia do jeito dele, né? Do jeito que ele achou melhor, né? Vou fazer isso aqui. Botou aqui que nem fervor, Deus fervor, né? Não faz, Deus castiga. Mas como aquele povo era mais, no caso, era muito rude e ignorante, né? Mas Deus castiga. Vai castigar se não fizer isso aqui. Aí sim. Isso. Hoje em dia não. Hoje a gente sabe que não. Deus não ama todo mundo. Não vai castigar. Ele vai deixar nós cair, bater a cabeça no chão e levantar. Não, mas se eu passar por ele, eu vou cair de novo. Ele vai ensinar, vai deixando a gente mesmo aprender. Mas muitos ainda têm essa ideia do Deus temor, né? Que estão lá com a ideia de Moisés ainda. Então vejo que tem pessoas que estão ainda atrasadas ainda em relação a isso, né? Que a gente sabe, né? Que Deus castiga, que tem medo, né? De Deus, né? Isso tudo vem de Moisés, exatamente, colocou bem. Que Moisés teve que colocar dessa maneira, senão o povo não ia respeitar ouvir ele. E todas as vezes que nós vamos ver na Bíblia, quando ele diz ali, Deus disse, que se ele dissesse, eu estou dizendo, eles não iam respeitar, né? Não, mas quem é tu para dizer alguma coisa? Ele ia ter apedrejar ele. Naquela época, uma coisinha... Claro que daí no início ele teve que dizer, mas depois com o tempo o povo foi tendo confiança nele e realmente viu que ele era um grande, né? Um emissário divino, né? Um grande missionário que respeitavam ele depois. Mas ele teve que fazer essa construção, essa confiança, não foi fácil, né? Imagina para o povo rude daquela época. E não era poucas pessoas, eram muitas pessoas, né? Imagina quantas pessoas que ele teve que conduzir, né? Então veja essa importância dele, né? E vamos ver aqui, na época que se verificou a grande tarefa do missionário hebreu. Né? Então ele foi um grande missionário hebreu, né? Legítimo emissário do plano superior. Né? Ou seja, então ele foi enviado pelo Cristo, né? É um espírito superior. Para entregar ao mundo terrestre a grande e sublime mensagem da primeira revelação. Então a primeira revelação é o que Moisés nos trouxe, né? O Pentateuco, o primeiro livro de Gênesis, né? Então é a grande revelação divina, trazidas por Moisés. Né? E claro que, como ele não era um espírito puro ainda, com as suas falhas ainda, né? Era um homem, né? Um homem ainda que tinha suas falhas, suas dificuldades também, né? Não era um Jesus, né? Se fosse um Cristo, aí Cristo para ele não tem dificuldade, né? Porque já é um espírito Cristo, um espírito puro, né? Mas já com um espírito superior que ainda não é puro, tem dificuldades, né? Tem os seus lados humanos ainda, né? As suas visões, seu modo de ser ainda, né? 271. Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? E aí, será que Moisés trouxe toda a lei lá no Pentateuco? Eu acho que não. Se fosse só, se tivesse trazido toda a lei, né? Toda a verdade, então não precisaria ter os outros profetas, Jesus não precisaria ter vindo, né? Então essa aí já é uma resposta que a gente já... Ele trouxe só o começo, né? Só a primeira parte, né? Agora o Ricardo trouxe um pouquinho, né? Ele deu o pontapé inicial, a primeira revelação, né? E nós, dentro da doutrina espírita, a gente sabe, né? Teve a primeira revelação que foi com Moisés, a segunda qual que foi? A segunda revelação foi Jesus, né? A segunda revelação veio pelo Cristo. E a terceira revelação, que agora é a doutrina espírita, né? Trazida por Kardec, deu pontapé inicial, codificou a doutrina, a terceira revelação, né, que nós estamos, que é a doutrina espírita. Então nós vamos estudar inicialmente agora a primeira revelação, aí depois na sequência a segunda revelação, né? E muito bom assim que a gente, estudando bastante a doutrina espírita, a gente vê assim, né, uma coisa minha assim que eu vejo, que na verdade todos os estudos da doutrina espírita, todas as obras, a gente estudando, que a gente não consegue estudar tudo, é muita coisa, né? Mas aquilo que a gente consegue estudar, bastante coisa,
principalmente as obras básicas, a gente vê que o que a gente estuda nas obras básicas e na codificação, isso tudo vai servir é a chave para nós entender a Bíblia. Então a terceira revelação ela veio para reviver o cristianismo do primor, para entender aquilo que não foi entendido, né? Então é para nós, a doutrina espírita veio para nós entender, para nós conseguir estudar, ler e entender a Bíblia. Então por isso feliz daqueles que leiam, né? Que estudam a doutrina espírita e vão estudar a Bíblia, né? E aí vão ter um estudo bem, né, completo ali de tudo. Pode ler, por favor. O profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina. É imutável, mas não é toda a lei integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre a revelação divina de conformidade com a sua posição voluntária. Evolutivo. É que não dá para ler direito. Isso é evolutivo. Ele apaga um pouquinho. Uhum. Até agora a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o evangelho e a revelação insuperável do amor, e o espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz por sua vez a sublime tarefa da verdade. Então o profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina imutável, mas não toda a lei, integral e definitiva. Então ele nos trouxe as bases, como a gente estava comentando, o início, né, para nós entender como começou tudo, né, a base da lei de Deus, e imutável. Né? E ali então mostra para nós, vamos ver o que diz ali, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas, de conformidade com a sua posição evolutiva. Então toda essa trajetória evolutiva, nós vamos recebendo revelações, Deus vai sempre enviando para nós revelações conforme a nossa evolução. Por exemplo, se fosse enviada a terceira revelação, né, a doutrina espírita lá para o povo hebreu, eles iam entender isso aí? Que a gente estuda perispírito, fluido cósmico, um monte de coisa aí. Eles não iam entender patavidas, né? Mas aí então veja que foi uma caminhada evolutiva, foi degraus, né? Então, começou com o Velho Testamento, degraus até chegar à terceira revelação, né? E hoje a gente já tem condição, maturidade para entender a terceira revelação. Né? E ali diz outra coisa importante, até agora a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação, em 3 aspectos essenciais. Então a gente tinha comentado antes até, né? Moisés trouxe a missão da justiça, as leis de justiça, né, para o povo rebelde daquela época, né? O Evangelho trouxe a revelação insuperável do amor. Então a segunda revelação que a gente comentou antes, que é o Cristo, né? Trouxe então a revelação insuperável do amor, né? Já não mais daquele Deus temor, né, que Moisés trouxe. E o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz por sua vez a sublime tarefa da verdade. Entendeu? Sublime tarefa da verdade. Então, ou seja, trazendo as leis de uma forma que fique mais clara para a gente entender. Todas as leis que foram trazidas lá no Velho Testamento, por Jesus, aí vem na doutrina espírita para ficar mais claro para nós. E aí então a gente vai estudar a Bíblia e vai conseguir entender melhor a chave da doutrina espírita, né? Alguma dúvida? Tranquilo? Então veja o que Moisés transmitiu ao mundo, né? Ali tem continuação, né? No centro de 3 revelações constantes, Jesus Cristo... Só um pouquinho. No centro das 3 revelações encontrar-se Jesus, é isso aí? Jesus Cristo como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que com o amor
a lei manifestou-se na terra. Do seu esplendor máximo, a justiça e a verdade nada mais são que instrumentos divinos de sua exteriorização com aquele Cordeiro de Deus. Alma da redenção de toda a humanidade, a justiça, portanto, lhe explanou os caminhos e a verdade consequentemente esclarece os seus divinos ensinamentos. Eis porque, com o Espiritismo simbolizado até a terceira revelação da lei, o homem terreno se prepara aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual nos milênios provindouros. Então essas três revelações, né? No centro dela a gente encontra Jesus, no centro das três, como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. Entre essas duas revelações é que com o amor a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. O amor que hoje nós somos convidados a praticar, entender o amor, né? Começar a vivenciar esse amor que o Cristo nos trouxe. E a justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização. Então a justiça e a verdade, né? Com aquele Cordeiro de Deus, a alma da redenção de toda a humanidade. A justiça, portanto, lhe aplanou os caminhos. A justiça lhe aplanou os caminhos, né? Ou seja, nos deu os caminhos, norte seguro, né? E a verdade, consequentemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. E a gente sabe o que é a verdade, né? A verdade são as leis, né? São as leis divinas. Então, que esclarece os seus divinos ensinamentos. Eis porque com o Espiritismo é simbolizando então a terceira revelação da lei. O homem terreno se prepara aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual nos milênios por vindouros. Então a gente está se preparando, está aprendendo, entendendo melhor para o futuro, nos milênios futuros a gente está mais evoluído, mais entendido a questão das leis. Então ela veio para nos dar um caminho, o caminho que é o amor, para nós praticar o amor, praticar as virtudes, cumprindo as leis de Deus. Esse que é o objetivo que a doutrina espírita vem nos esclarecer. 275. Os 5 livros maiores da Bíblia encerram símbolos especiais para a educação religiosa do homem? Entenderam? Os 5 livros maiores, no caso, os 5 primeiros, Aqui está se referindo ao Pentateuco, Então, o Pentateuco de Moisés, os 5 primeiros livros encerram os símbolos especiais para a educação religiosa do homem? Então, a gente sabe que não, Que a gente já estava vendo antes, Eles são toda uma revelação, toda uma caminhada. Vamos ver. Todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si, e entre si no todo. Desde a primeira revelação com Moisés, de modo a despertar no homem as verdadeiras noções do seu dever para com os semelhantes e para com Deus. Ele introduz o que deve começar para sempre fazer. Ele diz, primeiro o homem tem que aprender a conviver, Ele está mostrando ali. E depois ele começar a tratar esses indivíduos que ele convive, como se fosse Deus, Acho que é mais essa parte ali que ele fala, as verdadeiras noções do seu dever para com seus semelhantes e para com Deus. Ou seja, tratar o próximo, como já tendo a ideia de um Deus, Isso. Como Deus age com os demais. Então essa é a importância, já trazendo ali, Moisés já vai nos dar uma conduta
né, de início de uma civilização, né? De nós aprendermos a conviver em sociedade. Já nos trazendo a ideia que existe um Deus, né? Trazendo as 10 leis, né? Ali as 10 leis divinas e mais outras leis humanas, né? Que ele traz para aquele povo daquela época, né? E isso, essa importância, trazendo então as noções de dever para com o próximo, né? Para com o próximo e para com Deus. Então já a importância disso aí, né? De saber conviver em sociedade, em colocar regras, né? Porque imagina, ele foi importante naquela época para aquela civilização, o papel dele foi importante para colocar regras, né? Limites. Porque se não fosse colocado, ia ficar tudo uma zona, né? Ia ficar tudo uma bagunça. E ele então coordenou tudo, colocou regras, tudo como leis divinas, né? Para que o povo respeitasse, comportasse, né? Cumprisse aquelas leis, aquelas regras, né? Para com o seu próximo e para com Deus. Ali seria então o início, não sei, seria o início da civilização, o conceito de civilização. Né? Seria assim o início de um molde para nós, um molde de civilização, né? De como deve ser uma civilização. Eu vejo assim que antes era tratado assim, se tu nasceu escravo, vai ser escravo e tem que se sujeitar para qualquer coisa. Se tu nasceu, por exemplo, um rei ou alguém de um poder mais elevado, tu pode fazer qualquer coisa. E antes eu acho que eles se igualavam a deuses, né? Tanto que até os egípcios, quando tinha as pirâmides, muitos dos faraós eram como se fossem deuses, né? As tumbas e tudo. Eu acho que daí ele começa a falar assim, não, né? A gente já tem que tratar, não é porque tu nasce com... Claro que naquela época é mais complicado, né? Mas o jeito que ele mostrava assim, não, vocês que são, por exemplo, os escravos, para ser menos rude, né? Porque também, como eles eram tratados assim que nem bicho, né? Para ter mais essa noção assim, de civilização, ou seja, tratar melhor os outros, ter um Deus que naquela época era mais punitivo, mas também tinha uma certa, acho que, recompensa, né? Porque se tu fosse, se tu for olhar também, ele tanto punia, quanto se tu fizesse tudo que era certo ou de acordo com aquela civilização ali, tu seria presenteado, né? No céu, ou iria pro inferno, não sei. E tudo para exatamente para não mostrar assim, para não dar privilégio, não endeusar assim, né? Sim, para colocar todos numa situação de todos um respeitar o outro, né? Então formando esses moldes já no início, principalmente para aquela época, né? Porque o povo daquela época era muito primitivo, muito rebelde, né? Muito ignorante, então ter um homem para conduzir as rédeas de um povo assim não é fácil, né? Então Moisés teve um trabalho muito árduo, né? E claro que depois também ele não conseguiu fazer sozinho, começou a aumentar os questionamentos, tudo, ele pediu até, ele teve que dividir em tribos ali, né? Em tribos ali, em clãs, né? Ali separar, ali colocar, cada clã colocar um líder ali. E aí então os questionamentos todos iam para aquele líder, que o líder levava até Moisés. Não imagina todo aquele povo questionar um homem, né? Daí não ia ter como, né? Então ele teve que organizar, né? E até quem deu essa ideia foi o sogro dele que deu a ideia para ele, que ele estava muito atarefado. E aí o sogro dele disse a eles, não, um homem sozinho não tem como, né? Organizar isso aí tudo, vai ficar sobrecarregado, né? E aí então eles, não, coloque líderes em cada quantidade de homens, dividem eles e coloque líderes, então faça que os líderes tragam, né? As dúvidas que eles não vão saber resolver, né? As que eles souberem resolver, que ele vai ter que separar os líderes que são os mais preparados, né? Daquela comunidade ali. Então os mais preparados, você vai liderar tal comunidade e tal. Alguma coisa que eles não soubessem, aí então eles iam lá e questionavam Moisés, né? Senão ficava muito só num homem, né? Bom, então aqui, se vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma colocação, aqui então a introdução de Emmanuel, do livro Consolador, era isso que a gente tinha. Eu não sabia quanto tempo nós ia demorar, mas a gente tem tempo ainda. Então agora a gente pode entrar assim a respeito da Bíblia, né? Fazer uma introdução da Bíblia.
eu consegui aqui esses slides do NEP, de um amigo que trouxe do NEP. Também a gente tem um grupo do NEP lá. E o NEP, para quem não conhece, é Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Então é um grupo que tem quem quiser entrar lá no site do NEP, né? Entra lá no grupo, NEP Brasil. Entre lá que vai ter lá bastante material de pesquisa, tudo. As casas espíritas que são cadastradas no NEP. A Francisco de Assis aqui é cadastrada no NEP. Tá? E aí então lá é muito bom esse grupo que a gente troca ideias lá. Muitas pessoas lá, eu preciso de tal coisa, eles dão material. Então é muito bom esse núcleo de estudo que tem lá. Muitos estudam o Velho Testamento, alguns estudam só o Novo Testamento. Então tem aquela troca de ideias que é muito bom, né? Então o NEP, né? Que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Aqui não dá para enxergar. Esse aqui ele ficou um slide, ele ficou todo assim dividido em quadrinhos. Eu não sei se foi assim que ele me enviou. Mas deveria ser separado, né? Para enxergar melhor. Aqui foi um estudo que eles fizeram lá do... Eu não me lembro qual é que é a região lá, é do norte. Que eles fizeram. Quem me enviou foi o Viama Lopes. Ele é lá do norte, lá. E aí então eles fizeram um estudo de Gênesis. Aí então ele começa assim com uma introdução, né? O que é a Bíblia? Então ele coloca ali fácil e necessário uma introdução, né? Aí ele pergunta, o que é a Bíblia? Consegue enxergar daí que é a Bíblia? Vem mais pra cá, então vocês enxergar melhor. Tá pequeno, né? Daqui. Quer ler ali pra nós? O que é a Bíblia? A Bíblia é uma coletânea de livros. Muitos pensam se tratar de um livro só. Ela foi escrita por diversos autores em diversas épocas e em estilos muito variados. Então é uma coletânea de livros. Então a Bíblia, então para quem não conhece, acho que o que é a Bíblia? É o Novo Testamento? O que é, né? Não é só uma coisa ou outra. A Bíblia é uma coletânea de livros, né? Então ela contém todo o Velho Testamento. Tinha uma época, eu não sei como é que foi, agora tá tudo junto, né? Agora estão já fazendo as Bíblias com o Antigo e o Velho. Mas eu já vi livros já que é separado. Que tinha os livros só do Velho e só do Novo. Agora todos estão sendo vendidos já tudo junto, né? O meu avô tinha esses dois livros. Eu lembro que ele tinha. Era separado. Era separado. Né? Aí depois eles resolveram juntar tudo num só para te não ficar... eu vou ter que comprar um novo. Aí já compra um só, né? Facilitou, né? Tinha na escola aqueles azulzinhos pequenininhos, era só do Novo. Do Novo Testamento, né? Que eles distribuíam. Aqueles de bolso? Isso. Eu tenho, não é um dos Gedeões? É os Gedeões que é distribuição gratuita, isso. Né? Eu tenho aquele livro, é muito bom e a tradução é muito boa, que é uma que nós vamos usar aqui, que é de João Ferreira de Almeida. É muito boa a tradução dele. Aquela lá, acho que é só o Novo, né? Se não me engano. Esse pequenininho é o novo. Novo, né? E tem algumas coisas do velho, é pouca coisa. Então muitos pensam se tratar de um livro só, né? Então a gente vê que não é uma coletânea, né? Tem vários livros. E ela foi escrita por diversos autores em diversas épocas, ó, em estilos muito variados. Então teve vários autores, né? Ali na parte até ali do Champing, ele comenta isso, né? Ele abre duas hipóteses. Ou ele foi feito por uma pessoa, ou foi uma reunião de pessoas que debateram e escreveram um livro, né? Pois é. É que na verdade ninguém sabe, né? Sim. Exatamente quem é que escreveu, como é que foi, né? O que a gente sabe ali é que Moisés traz ali, mas o Gênesis, né? Quem é que trouxe o Gênesis, né? Quem é que escreveu tudo, né? Então é complicado. Eu acho que é que nem um telefone sem fio, né? Às vezes tem uma ideia e vai passando e vai modificando um pouco. Porque o Gênesis é o mais antigo, né? Sim. E foi escrito lá pelo povo, do povo hebreu antigo lá, né? Que era tudo camponês, lá até Haroldo conta, né? Que era um povo bem assim do campo, tudo, e contava aquelas histórias do Gênesis como se fosse uma canção, né?
pro povo daquela época. É bem interessante lá que ele fala. Então, ali continuando, ó, vê se tu consegue chegar aqui, é a Bíblia ali. Qual deles? É o primeiro do canto, Se que tem o canto esquerdo. Se você... Peraí, deixa eu mudar aqui, agora me ferrou aqui. Já tô mudando. Tá pequeno aqui. Se você folhear uma Bíblia, verá que ela tem livros de poesias, livros de história, livros sapienciais, livros que falam sobre a sabedoria popular, sobre a experiência dos povos judeus, sobre ditados do próprio rei Salomão. Livros que falam sobre a origem do mundo, cosmologia, origem da humanidade, origem do mal, e livros sobre o fim do mundo, sobre a regeneração da humanidade, como, por exemplo, o livro Apocalipse. Então, se você for olhar ali, você vai ver muitas coisas, né? Poesias, como tem lá o rei Salomão ali também. O próprio Gênesis também é como se fosse, o Haroldo diz que é como se fosse uma canção, né? Para aquela época. Livros de história, tem bastante história, né? Histórias muito antigas, sapienciais, né? E livros que falam sobre sabedoria popular, sobre a experiência dos povos judeus, né? Então, que nós vamos ver lá no Pentateuco, né? A experiência que eles tiveram, sobre ditados do próprio rei Salomão, e livros que falam sobre a origem do mundo, né? Nós vamos estudar a Gênesis, que vai falar sobre a origem do mundo. A origem do mal, também fala um livro de Gênesis. E livros sobre o fim do mundo, que daí então já é relatado no livro Apocalipse, né? Eles falam sobre o fim do mundo, né? Que o mundo, na verdade, o mundo não vai acabar, né? E sobre a regeneração da humanidade, na verdade. Vai acabar o nosso corpo, né? No caso aqui. Mas a gente mesmo vai estar sempre. Em 2012, 2020 vai acabar o mundo. Sempre tem uma data limite. Né? Sempre tem uma datinha limite, sempre. Mas às vezes eu acho que a interpretação do que é essa data limite também, né? Que muita gente, por exemplo, 1999, 2000 ia acabar o mundo. E na verdade, às vezes pode ser as renovações, né? As transições. Então, por exemplo, ver agora as crianças de agora com o que tem, que vai tendo, vai mudando, né? É questão de interpretação, né? Eles estão muito evoluídos. Eles tinham como se fosse um fim de mundo, mas não era o fim do mundo, talvez era um fim de um período, né? Sim. Diferente. As crianças de agora estão muito evoluídas. Eu vejo lá no meu trabalho, eu vejo crianças dando nó nos adultos, sabe? Assim, eles conversando assim que nem adulto, exigindo aquilo que no meu tempo de criança, Deus livre, falava aquilo ali. Meus pais, Deus, já levava um chacoalhão, um puxão de orelha, puxando o cabelo. As pessoas exigindo, as crianças exigindo, eu quero isso, tu tem que fazer isso, porque o fulano faz isso, e pronto. Pois é. Cara, é uma mudança. E o celular, né? Dá o celular pra criança que é uma criança. Já vem com essa tecnologia, já, né? Então vamos continuar ali do lado ali. Daí... Pode ser ele ali agora, o outro. Em cima? É o do lado do outro. Daí entendermos que ao abrirmos a Bíblia, sabemos estar em contato com a alegria de partilhar da história do povo hebreu e sua relação com um Deus único. Então é aquilo que a gente comentou, né? Que a Mano comentou também, né? E ali o outro, ali de baixo. Lembrando que por se tratar de uma coletânea, cada autor escreveu segundo o seu estilo literário e segundo a época em que ele viveu, pois cada autor viveu um momento muito especial da história do povo hebreu. Então é muito comum ter todos os elementos e seu texto, né?
seu texto afetados e seu texto por elementos do seu cotidiano familiar, cultura, sociedade, costumes, etc. Então é uma coletânea, como a gente viu antes, né? E aí cada autor vai escrever ali segundo o seu estilo literário, né? Então a gente sabe que a Bíblia ali tem vários estilos, né? Vários autores ali que fizeram ali uma interpretação, né? Fizeram aquela... Como é que é para passar do hebreu ali, A tradução. do grego para o português, né? Que é a tradução, né? Traduções bíblicas. Cada um fez a sua pesquisa, a sua tradução. Cada um colocou com alguma palavra ali, alguma coisa diferente da do outro, né? Então por isso que a gente vai ver depois que tem várias Bíblias. Aí na outra quinta-feira, se vocês tiverem Bíblias em casa, pode trazer, viu? Ou pode ser eletrônico também. Esse não sei como é que vai trazer, se tu chama, pode ser eletrônico, né? Pelo celular mesmo, que tem PDF, né? E aí vocês trazem para nós ver as traduções, como é que é as diferenças de palavra. Vocês vão ver que vai ter diferença, né? E a gente vai usar mais, a gente vai ver que, por exemplo, é bom nós procurar usar um tipo, né, de tradução e ver como é que é as outras, né? Que tem bastante diferença. A gente vai procurar usar aquela do João Ferreira de Almeida, né? Que é revista e corrigida. Então, João Ferreira de Almeida, ele foi o primeiro, né? Foi o primeiro que traduziu para o português, no século XVIII. Final do século XVII ali, no início do século XVIII ali. Foi ele que traduziu, então é uma tradução clássica que ele faz. Ele é um português, né? João Ferreira de Almeida não é brasileiro, ele traduziu a primeira tradução para o português, ele sendo português, né? Então a tradução dele é muito usada, muito boa, nós vamos usar também. Depois a gente vai ver. Qual é o outro ali? Volta o último, né? Que é Bíblia, desde a formação do povo até o recebimento da lei do deserto, da libertação do Egito e, no caso do Novo Testamento, a chegada do Messias, anunciado pelas profecias, e da divulgação da mensagem do Evangelho em torno do Mediterrâneo, que era um mundo conhecido na época. Eu acho que eu lendo assim, agora eu acho que é por colunas, né? Agora eu vendo aqui é por colunas. É a primeira coluna de cima, de baixo, depois o outro lá de cima e o de baixo. Eu não sei como é que estava essa ordem aqui. Porque ele fecha com o de cima, né? Ele fala lá em cima: a Bíblia, sabemos estar em contato com a alegria de partilhar da história do povo hebreu. Sua relação com Deus. Daí embaixo, desde a formação do povo, né, hebreu, até o recebimento da lei no deserto, da libertação do Egito e, no caso do Novo Testamento, a chegada do Messias, né, anunciado pelas profecias. Então nós vamos estudar ali, né, da formação destes povos, né, da origem e o recebimento das leis, né, e da libertação do Egito, que eles sofreram ali, né, escravidão. Aqui então vamos fazer por coluna ali agora. Agora publicou. Assim, ao abrirmos a Bíblia, não esquecer dessa coletânea de mais de 60 livros e mais de 2000 anos de história de um povo que manteve-se fiel ao Deus único, à sua fé, à sua crença, ao seu modo de vida muito peculiar. Então nós vamos... Faz sentido. Isso. né? Então nós, ao abrirmos a Bíblia, que nós vamos ler, vamos estudar, então vai ter essa coletânea de mais de 60 livros dentro da Bíblia, em mais de 2000 anos de história, de um povo que manteve-se fiel ao Deus único, né? Então tem bastante coisa, bastante informação ali, né? Tranquilo? Então vai ali pro próximo, é a composição da Bíblia, né?
Aí começa com o outro lá de cima, lá. A divisão da Bíblia hebraica utilizada pelos hebreus, pelos judeus. Judeus é diferente da nossa. Ela possui 24 livros, na realidade são os mesmos 39 livros do nosso Antigo Testamento, só muda a divisão. Os judeus chamam o Antigo Testamento de Torá, de Tanakh. São divididos das seguintes formas. Agora não enxergo mais nada. Então a divisão da Bíblia hebraica, utilizada pelos judeus, é diferente da nossa Bíblia. Então já tem uma diferença, a Bíblia dos hebreus para a nossa. Que no caso ela possui 24 livros, a hebraica. Na realidade são os mesmos 39 livros do nosso Antigo Testamento. Só muda a divisão, no caso. Então as divisões, a forma como eles dividiram, ali é o que muda. Então é as divisões, né? E os judeus chamam o nosso Antigo Testamento, que a gente vai estudar, de Tanakh. Interessante, né? Que são divididos da seguinte forma. Ali está bem pequeno mesmo. Tá, então eu vou ler aqui, ó. Antigo Testamento, tá? Lei Torá. Então o Antigo Testamento para nós tem o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então é o Pentateuco mosaico, né? A gente vai pretender estudar ele. E daí depois tem os profetas, ó. Depois do Pentateuco vem os profetas. Livros históricos, ó. Então vem o Josué, que eu comentei que vem depois do Moisés, né, desencarna, vem o Josué para o lugar dele. Aí vem os juízes, ó. Aí depois vem o Samuel 1 e 2. O Reis 1 e 2, ó. Então esses são os livros históricos. São histórias, então, ó, né, da Bíblia. Josué, Juízes, Samuel e Reis. Aí depois vem os profetas, ó. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Oséias, além do livro dos 12 profetas menores, ó. Livros pequenos. Então tem os profetas menores também, ó, que são Oséias, Naum, Joel, Abacuque, Amós, Sofonias, Obadias, Ageu, Jonas, Miqueias, Zacarias e Malaquias. E aí os escritos, ó, livros proféticos. Os livros proféticos têm os Salmos, os Provérbios e Jó, que são considerados livros poéticos, não proféticos. Eu disse profético. Não poético, então são os Salmos. Vocês vão ver lá que são poesias, é muito bonito até de ler os Salmos, os Provérbios e Jó. E os 5 rolos, ó. Aí tem os Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. E tem os livros históricos, ó, Daniel, Esdras e Neemias 1 e 2. E Crônicas. Não, Esdras e Neemias e Crônicas 1 e 2. Total de 40 livros, ó. Então veja que tem bastante coisa. Aqui eles dividiu direitinho, né? Para saber. Então ali a outra é livros históricos, livro poético, ó. Aí depois tem o Novo Testamento, né? O Novo Testamento ali são os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, né? Lucas e João. E aí tem um ato dos apóstolos depois, né? Tem 14 cartas de Paulo, 7 epístolas de outros evangelistas, João, Pedro e Tiago, e o Apocalipse. Encerra então a Bíblia, né? Essa é a Bíblia. Toda a Bíblia, total de 27 livros, então, o Novo Testamento. E o Velho em torno de 39. Depois, num outro livrinho que eu vou trazer à luz da doutrina espírita semana que vem, eu vou apresentar ele, nós vamos ver ele de novo, que ela vai falar sobre o... Né, ela faz um estudo do mundo espiritual, o Espírito Cecília, psicografia de Irene Machado Pacheco. Ela faz um estudo no mundo espiritual e traz um estudo do Velho Testamento para nós. Então vai nos ajudar bastante. Tá?
E aí ela explica bem ali a quantidade de livro e tal. Vai ser bem interessante. Vamos deixar para semana que vem. Daí depois vem ali o que é o Pentateuco, né? Então o que é o Pentateuco para nós conhecer, que nós vamos estudar, né? O Velho Testamento, que são os 5 primeiros livros, né? Pentateuco de Moisés. Então é o Gênesis, né? O Êxodo, o Levítico, o Números e Deuteronômio. Nós vamos estudar inicialmente o Gênesis, né? Essa é a formação perspectiva religiosa dos judeus cristãos, em menor grau muçulmanos, né? Então vamos ver aqui o outro. O que é Pentateuco, né? Acho que eu peguei e inverti, tá? Agora eu vou pro último aqui. O que é o Pentateuco? Desconsiderando então as discussões em torno de autores e datas, é patente que ele já era considerado texto religioso por volta do século IV antes de Cristo. Não, viu só? Então aqui já estão dizendo, então, ou seja, em torno de 400 anos antes de Cristo. Muito provável então que já havia essas discussões, né, em torno de autores e datas, né, por exemplo, do livro de Gênesis, né, que foi o primeiro. 400 anos antes de Cristo. Hein? Então que não tem aqui, não está dizendo quem é que foi. Existem ali, né, discussões, né? Desconsiderando as discussões em torno de autores e datas. É patente que ele já era considerado texto religioso por volta do século IV. Portanto, por um período de pelo menos 2.400 anos, esses livros chamados Pentateuco ou Torá têm exercido influência profunda, de modo consciente e inconsciente, sobre vários milhões de seres humanos. Então ele já traz um estudo já bem, né, profunda, né, de influência da sociedade ali, uma sociedade traz um estudo consciente ou inconsciente, né, sobre vários milhões de seres humanos. Ali consegue ler ou ainda tá difícil? Não, agora dá. O que é o Pentateuco? A ignorância do texto ou, quando muito, ouvir falar dos mais famosos dá uma pequena visão do todo. O Pentateuco consiste em 5 livros compostos à luz, um dos outros, para formar uma humanidade. Agora complicou. Uma unidade. Agora sim. Interdependência dos livros é sua marca maior. Um dos principais temas tem início em Gênesis e vai até o final de Deuteronômio. Daqui não. Agora é o de baixo. Para mim, baralha daqui. Pode ser ele agora de baixo. Por exemplo, Gênesis introduz a ideia de que a terra de Canaã foi prometida aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. O cumprimento dessa promessa é o fato determinante do programa dos livros de Êxodo e de Deuteronômio e de outros além deles. A libertação dos israelitas da servidão no Egito é registrada na primeira parte do Êxodo. Então a libertação, nós vamos estudar a libertação dos israelitas da servidão no Egito é registrada na primeira parte do Êxodo. Então, livro de Êxodo. A subsequente jornada pelo deserto em direção a Canaã é narrada em Êxodo. Êxodo, Levítico e Números. O relato é concluído em Deuteronômio, com o povo situado nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão. De maneira similar, a figura de Moisés une grande parte do Pentateuco, do nascimento até a morte. Então o primeiro ali vai ser, o Gênesis, vai introduzir a ideia de que a terra de Canaã foi prometida aos descendentes de Abraão,
Isaac e Jacó. Aí depois no Êxodo traz a libertação, né? E aí então subsequente, na jornada pelo deserto, vai continuar nos livros de Levítico e Números. E aí então o relato vai ser concluído no último livro, que é em Deuteronômio, né? Com o povo situado nas campinas de Moabe, a leste do Rio Jordão. Então ali vai finalizar, né? Essa travessia pelo deserto, tudo vai finalizar no Deuteronômio. Aí tem um de baixo ali. Aí dá pra ver. Embora os livros de Gênesis e De Gênesis a Deuteronômio sejam formados por conteúdos diversos, o que à primeira vista pode dar a impressão de desumanidade. Alguém os uniu com habilidade de modo que forma uma narrativa considerável unidade. Na forma presente, o Pentateuco mostra ser uma obra unificada. Tá feio, Então esses livros, são formados por conteúdos diversos. O que à primeira vista pode dar a impressão de um ser separado do outro. Alguém os uniu com habilidade, a formar, uma narrativa com considerável unidade. Então uniu eles para que haja uma narrativa com unidade. Na forma presente, o Pentateuco mostra-se uma obra unificada. Então, ou seja, é uma união, né? Um segue do outro, é uma união de todos. Não são livros separados. O Gênesis não tem nada a ver com eles. Não, é continuação, né? Sim. Um vai ser continuação do outro, né? Formando uma ideia, uma forma unificada. Não dá para separar eles, né? Agora vai pro livro de Gênesis. Né? O que é o livro de Gênesis? O Gênesis, como também é conhecido, Bereshit, forma um todo complexo e a história dos antepassados. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis devem ser considerados a parte mito versus logos. Então aqui é Bereshit, né? Que é do hebraico, né? Gênesis, Bereshit. Forma um todo completo. É a história dos antepassados. Então vai ser toda a história do passado, né? Dos primeiros antepassados. Vamos ver ali no outro. O que é o livro de Gênesis? Continuando aí em cima. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, mas não o primeiro a ser escrito. Aliás, todo ele é um retalho da tradição de várias épocas. O livro inicia com a palavra hebraica Bereshit, que significa no princípio. O grego, por sua vez, a traduziu por Gênesis, da qual deriva o nome do livro. É que ali no deriva então já... o hebraico é Bereshit. E aí então depois o grego foi traduzido por a palavra Gênesis. Entenderam? Então o original dele é o Bereshit, né? Ele surgiu lá do povo hebreu, né? Aí o outro ali de baixo. A palavra... Pode deixar ele ler também ali. Vamos ver se ele consegue ver melhor. A palavra Gênesis significa origem, nascimento. Foi assim chamado porque nele encontramos relatos ou narrativas sobre a origem da vida, do mundo e do povo de Israel. Então a palavra Gênesis significa origem, nascimento, né? E foi assim chamado porque nele encontramos relatos ou narrativas sobre a origem da vida, né? Do mundo e do povo de Israel, que nós vamos ver. Então ali no início, a criação, né?
do mundo, ali a criação, depois a criação dos povos. Então é isso, gente, amigo. Então semana aqui, eu acho que por aqui tá bem bom. Já deu para nós entender o que nós vamos estudar, né? O livro de Gênesis, né? Aí semana que vem, então, nós já vamos adentrar diretamente na Bíblia. Nós vamos fazer uma pequena introdução ali de como pesquisar a Bíblia, que tem gente que não sabe, né? Então é justo, é necessário nós fazer uma introdução ali, explicando um pouco sobre o conteúdo ali dos tipos de Bíblia que tem, as traduções que nós vamos usar, as obras que nós vamos usar durante esse estudo e como pesquisar na Bíblia. Porque nós vamos falar muito aqui, capítulo tal, versículo tal, né? Para as pessoas entenderem, tá, mas tem gente que não sabe, né? Então nós vamos escrever ali, mostrar, as siglas, né? As siglas que tem. Que a Bíblia tá toda cheia de siglas, ali, abreviaturas, né? Gênesis ali é um G e um N pequeno, né? Aí tem os outros, né? Por exemplo, Êxodo vai ter um E e um X ali, né? E assim por diante. E o capítulo, daí nós vamos explicar semana que vem isso aí, tá? Como é que pesquisa aí na Bíblia, para que todos saibam, né? Tem uma introdução. Daí a gente já começa a entrar no capítulo 1, tá? A gente já entra, então, no capítulo 1, já começa a ler o capítulo 1, já começa ali os primeiros versículos comentando, ali, trazendo aqueles comentários. Daí semana que vem nós vamos trazer as obras que nós vamos estudar, né? Que nós vamos trazer, né? Para o estudo de Gênesis. Tá bom, então? Então tá, gente, amigo. Vamos então fazer o nosso encerramento. Vamos então agradecer, primeiramente, por mais esse encontro da noite de hoje. Por aqui darmos o pontapé inicial para esses estudos bíblicos que possam serem muito úteis, muito importantes para nossas vidas e que possamos sair da ignorância de não entender, que possamos estudar, compreender o que há na Bíblia, para que a gente possa não ficar na ignorância, estudando mais, aprendendo e trazendo tudo à luz da doutrina espírita. Muito obrigado aos mentores, ao plano espiritual, a esta família, sob a tutela do nosso Pai Francisco, que vai nos dar as orientações necessárias para que possamos ter um bom estudo a todos. Muito obrigado a todos e que assim seja. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.